Boa noite, aqui estamos alegres para mais um culto de louvor a Deus. E depois de uma semana desafiadora que eu estou passando, eu estou realmente pedindo a Deus, claro, sempre, para que Ele possa me ajudar. Eu tenho vivido dias de luta comigo mesmo, porque tenho lido livros, coisas que eu não fazia, e já estou no meu segundo livro, e tem sido maravilhoso contemplar, ler livros e ler a própria Bíblia durante essa semana. Nesse momento eu quero te convidar a orar comigo, por mais esse louvor e adoração a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Deus. Estamos aqui prostrados diante de Ti, Pai, para louvar o Teu nome, para exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Sabemos que o Teu amor é infinito para conosco, Pai. Mesmo em momentos difíceis como estamos passando, Senhor Jesus, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos alegrado, Tu tem feito a Tua obra em nossas vidas, Tu tem dado, Pai, o consolo, Tu tem dado a alegria no momento ideal para nós, Pai. Eu quero te agradecer e quero dizer, Pai, que iremos fazer aqui tudo de coração, Pai, para a Tua honra e glória, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu quero desafiar ainda você a ficar de pé, aonde você está, e louvar a Deus, porque a igreja é você, e não importa onde você esteja, você tem que louvar a Deus de coração, realmente limpo, com alegria. Então fique de pé, não fique deitado, não fique sentado, louve a Deus com a gente. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Continuando nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então vamos glorificá-lo e exaltar esse amor. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Se você não recebeu o material do Kids, você pode colocar aqui no QR Code ao lado e você pode receber todo o material para que você possa cultuar junto com as suas crianças. Quero dizer a você que
esse é o momento onde nós podemos estar junto com a nossa família e cultuando junto ao Senhor. Então, se você não recebeu, pode colocar aí para receber esse material. Eu tenho algo a dizer a você. Se você precisa, nesse momento, conversar, pedir um aconselhamento, nós continuamos com os nossos aconselhamentos, porém, não presencial, mas online. Então, você pode nos procurar nas nossas redes sociais, e assim a gente pode marcar um horário e trocar uma ideia. O importante é você não se sentir só. Estamos juntos. Essa caminhada é nossa. Então, entre em contato conosco para que nós possamos aconselhar e conversar mais com você. E nesse momento nós podemos sermos generosos. A palavra em Provérbios 11, 26, 23, ela diz o seguinte, que aquele que é generoso, ele se torna rico, porque ele dá aquilo que ele tem, e aí Deus o abençoa dessa forma. Então eu quero convidar você a, nesse momento, abrir o seu aplicativo, abrir o seu banco, o seu internet banking, e fazer essa generosidade, enviar a sua oferta, a sua generosidade, o seu dízimo, como você quiser chamar, mas com tanto que você dê com o seu coração, e que você dê aquilo que Deus, você tem acertado com Deus. Queremos convidar você nesse momento a ser generoso, a dar mais do que você pode dar, e que você possa abençoar não só a sua vida, mas a vida de outras famílias. O Refúgio tem dado cestas básicas, tem abençoado em contas, enfim, ele tem ajudado as pessoas que nesse momento têm precisado de ajuda. Então, faça a sua parte, abençoe a vida das pessoas através do Refúgio. Que Deus abençoe você. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos? Ele me leva pra perto nas chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu recebo contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar
eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu Que música, hein? Eu penso que quando a gente está cantando essas canções, a gente está fazendo delas as nossas orações. Eu creio que não está fácil, não é um momento que a gente consegue ir bem, porque é um misto, né, de emoções. A gente chora com os que choram. Uma cena que me marcou muito foi o sepultamento de vários caixões. Isso eu acho que me marcou muito, e cenas de hospitais lotados. Então eu queria orar agora por esse motivo, queria pedir a Deus a sua intervenção. Ore comigo agora em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos aonde estiverem agora, nas suas casas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais. Pedimos pelos médicos, enfermeiros, os técnicos, todos que estão, Pai, precisando de uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito. Nós cremos que o Senhor tem nas Tuas mãos todo o poder, e aonde as nossas mãos não chegam, a Tua mão já está. Então nós queremos agora declarar a nossa confiança, a nossa dependência, sabendo que nós podemos crer no amanhã, podemos crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Guarda o nosso coração, guarda nossa mente, e agora que a Tua palavra nos instrua, nos oriente, nós queremos que Teu Espírito nos leve a toda a verdade, que a gente possa ser abençoado em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos hoje na Refúgio uma nova série, nós vamos chamar de 5 amores, e cada domingo vamos tratar de um amor, e hoje, porque só para justificar, né, é o mês da família. Geralmente o mês de maio é o mês que a gente para refletir sobre relacionamentos, e o próximo domingo é sobre um dia especial, e não sei se você sabe, mas o mês de maio é o mês de celebração de 2 anos da Refúgio, mês de aniversário dessa grande família de refugiados. Então esse mês promete, então aperta os cintos que a gente vai decolar numa viagem, numa série de mensagens incrível que vai abençoar muito a sua casa e a sua família. Hoje, então, eu quero iniciar falando sobre um tipo de amor. É o amor entre marido e mulher. Você e o seu marido, você e a sua esposa devem estar passando por uma fase diferente também aí de relacionamento. E eu quero te instrumentalizar, eu quero te dar alguns conselhos para que de alguma maneira isso possa mudar a tua realidade e fazer você viver o melhor do teu casamento, viver um upgrade, algo que pode de fato ser referência para outros casais. Então acompanhe comigo nessa nova série, nessa mensagem de hoje sobre o amor entre marido e mulher. Provérbios 30, 18, 19 diz: há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo. Provérbios 30, verso 18 e 19. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha,
como a embarcação navega no mar e como o homem ama uma mulher. Olha que interessante, chega a ser engraçado, né? 4 coisas misteriosas, 4 coisas incríveis, e a última é que coroa esse entendimento de que, como é que pode, que mistério, 2 corações se amarem, 2 olhos se cruzarem, como diz a música Cupido lá da Maria Rita, 2 olhos que se veem, que se amam, que se conectam, as suas almas são entrelaçadas por algo que é misterioso. Como é que pode isso dar certo? Essa é a palavra aqui de Salomão. Existe ainda em Provérbio 18, verso 22, o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso. É outra coisa maravilhosa, quando alguém encontra uma pessoa que lhe é correspondente, né? Como Adão fala para Eva: uau, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela me é correspondente, ela se encaixa em mim, existem atributos, existe algo nela que me é familiar, porque saiu de mim. Então isso é um mistério. Quem encontra, quem casa bem, quem encontra um marido amoroso, quem encontra uma mulher amorosa, isso é incrível, isso é um milagre. No tempo que a gente vive, encontrar alguém que lhe corresponda, alguém que seja equivalente, né? Um jugo igual, que tenha a mesma sintonia, isso é um milagre, isso é algo maravilhoso. E esse Salomão que escreveu isso, ele escreveu Cantares. Ele escreveu, também chamado de Cântico dos Cânticos. Acho muito interessante, porque existem alguns superlativos na Bíblia, né? Santo dos santos, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E agora aqui está dizendo, é um cântico que é sobre todos os cânticos. O Salomão, que escreveu mais de 5.000 canções, agora está dizendo, eu escrevi algo que está acima, um cântico que é sobre todos os cânticos. E olha só como ele é poderoso. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, nós vamos praticamente ler o livro todo, e não ler por palavra, mas entender qual é o conteúdo. É um livro extremamente sensual, extremamente erótico, um livro que fala desse amor de um homem e de uma mulher. Então, acompanha comigo aí, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 1, este é o Cântico dos Cânticos de Salomão. A amada então fala que ela que começa como um diálogo, igual o livro de Jó, uma pessoa fala, depois outra responde, como fosse uma ópera, e um canta para o outro. É incrível. Eu desafio você que é músico, você que é artista, você que é produtor, fazer uma ópera, fazer um musical de Cântico dos Cânticos. Tenho certeza que vai dar muito ibope, muito sucesso. Então olha só, olha o que a amada diz, ela que começa a falar. Geralmente são as mulheres, né, que tomam a iniciativa, que falam, que são mais charmosas, mais amorosas, mais românticas, têm as palavras certas, e ela é a que começa: beije-me, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho, como é agradável o seu perfume, seu nome é como fragrância que se espalha, não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você, venha, vamos depressa, o rei me trouxe ao quarto dele. Olha que lindo, cheio de romance. Você vê que ela usa palavras que tem a ver com os sentidos. Beije-me, o seu gosto é melhor que o vinho, o cheiro, o perfume. E ela está falando aqui de carinho, de afeto, de toque. E aqui vai o primeiro conselho que eu quero te dar nesse momento. O primeiro conselho é: seja carinhoso. Meus irmãos, minhas irmãs,
como isso é necessário no nosso tempo. Manter o casamento, manter a chama do amor, depende de ser carinhoso. Isso aqui é pródigo. Quero que você veja comigo capítulo 2, verso 3 a 6. Olha só como é tratado esse amor, essa celebração da intimidade. O livro de Cântico dos Cânticos é sobre o romance de um homem que se declara para a sua esposa. E existem várias interpretações. É o livro mais controverso da Bíblia. Ele e Esther são os dois livros que não têm o nome de Deus. Por muito tempo as pessoas até pensaram e questionaram se ele era canônico, se deveria entrar no cânon, se deveria entrar nessa biblioteca, na Bíblia. Mas é entendido que Deus está no amor. Pode não ter o nome de Deus, mas isso só pode ser divino. Isso só pode ser de Deus. A mesma coisa acontece com Esther e o Assuero. Um romance, e por meio dessa relação, ela consegue salvar o seu povo. Não tem o nome de Deus, mas é divino. É incrível como Deus projeta o seu amor em nós, como Ele coloca o seu amor em nós. Inclusive, existem leitores que olham para Cântico dos Cânticos e veem uma relação com Cristo e a igreja. Como é linda essa relação aqui de homem e mulher, e que aponta para a realidade lá de Efésios. Nós vamos ler esse texto já, mas olha como Deus é perfeito em deixar uma evidência na humanidade daquilo que acontece na eternidade. O encontro, as bodas do Cordeiro, nós somos levados ao entendimento de que nós somos a noiva de Cristo, Ele é o noivo e nós celebraremos esse casamento. Então isso aqui pode ser tanto entendido como uma declaração de amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, mas também a declaração da igreja para o seu noivo, e do seu noivo para a igreja. Mas isso daria para ser assunto de uma outra ministração. Veja comigo lá, falando sobre o ser carinhoso, capítulo 2, verso 3. Como uma macieira entre as árvores no bosque, assim é meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável eu me assento e saboreio os seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Seu braço esquerdo está sobre a minha cabeça, e o braço direito, ele me abraça. Olha quanto carinho. Tem uma questão erótica. A Bíblia, em alguns momentos, ela é proibida para menores de 18 anos. Então, tem eufemismos, tem uma linguagem poética para dizer outras coisas, se é que você me entende. Então, seja carinhoso, toque físico, a relação sexual, o beijo, o abraço, a massagem, tudo isso é fundamental para manter o teu casamento saudável. O Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, diz que inclusive é assim que algumas pessoas expressam amor, e assim também existem pessoas que leem, que entendem o amor dos outros. O toque físico, o abraço, a ternura. E talvez por causa dessa pandemia e a gente esteja aí um pouco mais distanciados, né, e temerosos, e talvez não demonstrando tanto afeto para as pessoas, ou para o maridão, ou para a esposa. Mas o meu desafio para você é que você não deixe de dar evidências desse seu afeto. Não deixe de ser carinhoso. Inclusive, um parênteses que eu faço aqui sobre a relação de marido e mulher. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Abra comigo a sua Bíblia. Esse texto poderosíssimo vai abençoar muito a sua família, muito a sua casa. É importante, os filhos percebem quando um casal se ama.
Isso é muito relevante. Os filhos pequenos percebem, eles têm uma percepção telepática. Quando o homem e a mulher, quando o papai e a mamãe se amam, se tocam, se fazem carinhos um ao outro. Então olha só o que a palavra de Deus é uma palavra pastoral. Às vezes quando a gente fala de sexo, tem um passado, tem um fantasma que nos assombra, que dá uma vergonhinha, né? As pessoas ficam cheias de dedos, porque a nossa sociedade fala muito de sexo, mas fala de um sexo superficial. E quando a Bíblia fala de sexo, ela fala com com alegria, com a ideia mais santa possível. Inclusive Hebreus 13 diz isso, que o leito sem mácula, o leito do casal é digno de honra. Olha que interessante, pensa comigo aqui. A Bíblia está dizendo, existem duas pessoas que são dignas de honra na Bíblia. A primeira pessoa digna de honra é o próprio Deus. E agora Hebreus 13 está dizendo, o leito sem mácula, este é digno de honra. Então, se isso é sagrado para Deus, por que a gente acha que isso é assunto profano, assunto sujo? Talvez por causa da cultura religiosa, da cultura que a gente veio, a gente pense na sexualidade como algo que deve ser ocultado, que não deve se falar sobre isso, inclusive falar com os seus filhos sobre isso. Cada idade vai precisar da sua linguagem, da sua abordagem, né? Mas eu sei que uma coisa precisa ser tratado com muito mais fervor no nosso meio. É sobre a sexualidade saudável, como isso deve ser algo natural, e isso deve ser celebrado, inclusive por causa que a palavra de Deus diz. Olha só, 1 Coríntios 7:5, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Olha isso aqui, Paulo está dizendo, não deixe o outro vulnerável. Não deixe o outro, você precisa dele e ele precisa de você. Quando a gente não vigia nesse quesito, quando a gente deixa os compromissos, o cansaço e a vida ditar a nossa agenda e não se preocupar com isso, a palavra de Deus diz que quando a gente, próprio capítulo 7, se você ler o capítulo, ele fala sobre casamento, e ele fala isso, que quando a gente é solteiro, a gente serve a Deus, a preocupação é única, exclusiva. Agora quando você casa, você tem 2 ministérios, você tem que se preocupar com Deus e com o seu cônjuge. Tanta atenção e tanto amor, tanta dedicação que você dá para Deus, também tem que ser dada. Então isso é fundamental. Então meu segundo conselho para você, agora, é uma continuação desse, mas é um carinho diferente. O primeiro conselho é sobre ser carinhoso, e o segundo conselho é sobre você ter um grupo de apoio, ou ter uma rede de apoio. Olha o verso 4, lá de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 4. Agora, as mulheres de Jerusalém que falam, elas dizem, ó rei, estamos alegres, felizes por sua causa, celebraremos seu amor mais que o vinho. Então é importante que agora você entenda que uma coisa que dá saúde para o casamento é carinho, é toque físico, é beijo, é abraço, é massagem, é a relação. Agora também você vai entender que uma coisa que mantém o seu casamento bem é ter uma rede de apoio, ter a torcida, ter pessoas que te encorajam, pessoas que te ajudam, ter uma rede de apoio. São os amigos, as amigas, os irmãos, a família, a igreja. Não se isole.
Não perca o encorajamento que essas pessoas podem te dar, os conselhos. A Bíblia diz, na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, quando eu tenho uma rede, pessoas que me pastoreiam, pessoas que me ajudam nos dias ruins, isso ajuda na manutenção do nosso casamento. Eu conheço alguns casais que, quando casam, se afastam dos amigos, se afastam da família, ficam isolados, ficam respirando aquele mesmo ar, e aí não conseguem superar uma crise, não tem referência, não tem alguém para prestar contas. Você presta contas do teu casamento para alguém? Você tem um conselheiro que te ouve, alguém mais maduro, né, gente? Pelo amor de Deus, você vai falar disso para todo mundo, você não vai abrir a sua intimidade para todo mundo, mas você vai escolher pessoas que vão te orientar, que vão ter uma voz, que vão te dar uma certa cobertura emocional, de intercessão e de orientação mesmo da palavra de Deus. Olha só o capítulo 3, olha como a Bíblia ela está se concordando. Capítulo 3 do próprio Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 6 em diante. O que é isso que vem subindo do deserto como uma nuvem de fumaça? De onde vem esse perfume de mirra, incenso, aroma de todo tipo de especiaria? Vejam, é a liteira de Salomão. Liteira é aquele móvel que colocavam o rei em cima e os homens iam carregando ele. A liteira de Salomão, cercada por 60 homens corajosos, os melhores soldados de Israel, são todos habilidosos com a espada, guerreiros experientes, cada um traz sua espada, prontos para defender o rei de perigos da noite. A liteira do rei Salomão é feita de madeira importada do Líbano. As colunas são de prata, a cobertura de ouro, as almofadas são de tecido púrpura, foi enfeitada com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Então olha só, nos dois textos que nós lemos, está dizendo que existem mulheres, existem homens, existe gente ao redor, gente aconselhando, gente dizendo, olha, é difícil, mas tenta isso, pensa assim, tenha tolerância, seja mais humilde, peça perdão, então perdoe. Você tem essa rede de ajuda, essa rede de apoio. Segundo conselho importantíssimo, tenha uma rede de apoio, não se isole, amém? Capítulo 3, amém, gente? Tá, pensei que eu estava sozinho aqui. Terceiro conselho que eu quero te dar, seja transparente. Vamos lá comigo, ainda no capítulo 1, eu estou falando, o capítulo 1 é quase que o sumário do livro todo, então eu estou lendo o capítulo 1, versículo por versículo e linkando com o resto do livro, tá bom? Então versos 5 e 6 do capítulo 1, sou morena, mas bela, ó mulheres de Jerusalém, morena como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão, não me olhem assim porque eu sou morena, o sol me escureceu a pele, meus irmãos se zangaram comigo e obrigaram a cuidar dos seus vinhedos, de mim mesma, da minha videira não pude cuidar. Olha só o que ela está dizendo aqui, é bem sutil, é bem disfarçado, ela está se colocando como alguém que confessa a sua limitação. Eu sou morena, ela está dizendo, eu não cuidei da minha pele, a vida me machucou, o sol me maltratou. E aí parece que tem um problema aqui com os irmãos, né? Meus irmãos também me maltrataram, ficaram zangados comigo e me obrigaram a cuidar dos vinhedos deles. Aí a vida foi assim comigo. Todos nós somos um pouco resultado daquilo que a vida fez com a gente, aquilo que nós ouvimos na nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos traumas, dos abusos, dos vícios emocionais que nós tivemos que conviver. E ela está dizendo aqui, o meu background, a minha história me trouxe até aqui, e eu trouxe também as minhas marcas.
Não é morena, não tem a ver com ser negra ou esse lance do preconceito. Por mais que também naquela cultura e ainda hoje, ainda haja essa questão entranhada na gente. Mas aqui a questão é, ela está confessando, ela está dizendo, o meu jeito de ser é assim. Eu fui machucada, eu fui maltratada, está aqui as minhas manias. Então meu conselho para você, importantíssimo, é que seja transparente. Fale de você, confesse quem você é, confesse suas falhas. Qualquer livro que você for ler sobre casamento vai dizer isso. Em vez de você ficar dizendo que o outro não faz direito, diga de você, como é que você se sente? Olha, eu me sinto desprezada, eu me sinto abandonado quando você fala assim, assim, assim. Eu me sinto mal, eu fico triste, eu fico abatida quando você faz isso, isso, isso. E como é que a gente vai resolver isso? Comece de si, comece a partir das suas próprias feridas, limitações. Pare de pensar que o problema é o outro, o problema sou eu. Eu essa semana vi uma ilustração dizendo que na mesma água fervendo eu tenho ovo e tenho batata. O ovo com a água ele endurece, e a batata na água fervendo ela amolece. Então o negócio não é o externo, não é o que acontece fora, não é o que o outro fez para você. O negócio é como você lida com aquilo, como é que você encara a vida. Então tem mais a ver os conflitos, essa coisa que as pessoas dizem, né, incompatibilidade de gênero, tem mais a ver com a tua dificuldade de lidar com as tuas limitações, com as tuas fragilidades, com as tuas sombras, com os teus fantasmas, com os teus demônios, com aquilo que aconteceu na tua história e que te traz a um lugar de não suportar algumas coisas. Talvez você olhe para o seu marido, ou você olhe para a sua esposa, e atrás dele tem um monte de gente que você não perdoou. Talvez você olhe para aquela pessoa que você quer investir amor, e você não consegue tolerar, porque atrás dessa pessoa tem um monte de gente que você ainda não engoliu, que você não liberou, que você ainda tem uma coisa mal resolvida. Então seja transparente, não fique reclamando o que o outro faz, não fique criticando. Meus irmãos, como isso é ruim para o casamento. Ficar apontando, ficar cutucando, ficar reclamando. Sabe o que significa reclamar, né? Reclamar. Eu clamo 2 vezes, eu clamo mais vezes aquilo para mim. Quanto mais eu reclamo, mais isso acontece para mim. Mais eu percebo isso, mais isso me incomoda, mais isso é insuportável. Então pare de reclamar. Existe um trecho da oração da serenidade, você pode depois pesquisar, a oração da serenidade. Fala que, Senhor, eu vou ler, inclusive eu escrevi aqui, cadê? Perdi, mas eu lembro de cabeça, a parte que ela fala, na oração da serenidade, que fala que eu devo aceitar o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Entender o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Aceitar isso que eu não posso mudar. Então essa é a grande jogada, o grande equilíbrio da vida. Saber aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu tenho que aceitar. Aquilo que o outro, e nada mais religioso, querer mudar o outro. Se você for ler um livro chamado Transforme Seu Marido até Sexta, é um livro curioso que existe, aí você pode depois também dá um Google nele, e ele fala exatamente isso. Transforme seu marido até sexta, não tem a ver com mudar o seu marido, tem a ver, primeira coisa, mudar a si mesmo. Quando a gente lê o livro, diz, é isso que eu preciso, eu vou atrás de um livro que mude o meu marido. Não, é uma pegadinha, porque na verdade você que precisa se tratar, se confessar e se concentrar em si mesmo, em ter consciência das suas falhas, das suas limitações. Tá bom, gente? Então seja transparente.
Quarto conselho que eu quero te dizer agora. Agora é o amado que vai falar. Verso 9 a 11. Olha só, capítulo 1, verso 9. Você é cativante, minha querida, como uma égua entre os cavalos do faraó. A comparação aqui não é muito favorável, né, por causa do ambiente, da cultura, mas tente ver isso como um elogio, né? E o quarto conselho que eu quero te dizer é: semeie, de semear. Verso 10: como são belas tuas faces, seus brincos realçam sua beleza, como é lindo seu pescoço, enfeitado com colar de joias. Faremos para você brincos de ouro com enfeites de prata. Olha, faremos, é plural, né? Ele não está sozinho, o romance nunca é sozinho, sempre tem uma rede de apoio. Mas aqui a ênfase que eu quero dar é, novamente, estamos falando das linguagens do amor, né? O Gary Chapman disse que além do toque físico, tem também as palavras de afirmação, os atos de serviço, tem também o tempo de qualidade, que para muita gente é assim que recebe a informação que é amado. Tem também as palavras, eu já falei, as palavras de elogio, né? Mas também tem os presentes. Tem gente que se sente amada quando recebe presentes. Aqui eu pensei em você, ó. Fui ali, voltei, eu trouxe isso aqui. Às vezes é tão pequeno, é tão singelo, mas é a forma que a pessoa se sente amada. Então, o meu conselho, meu quarto conselho para você: semeie. Olha só, capítulo 5, verso 10. Ela vai falar para ele. Ela está semeando nele. Ela está dizendo como uma devolutiva, como uma resposta. Capítulo 5, verso 10. E não pense, vou fazer um parênteses aqui, não pense que esse casamento é um casamento ideal. Se você ler o livro todo, você vai perceber que eles têm as suas dificuldades, que eles se separam, mas que eles voltam, porque o relacionamento é assim, ele é dinâmico, ele amadurece. Aquilo que eu fazia quando era menino, eu deixo, e agora que eu sou homem, eu faço coisa de homem. E às vezes eu tenho vontade de sair de casa, tenho vontade de me separar, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu penso, não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. E pode acontecer o que acontecer, há convicção em mim, eu não saio daqui, eu continuo a semeadura. Olha só o que ela fala, 5:10. Meu amado é moreno e fascinante, ele se destaca no meio da multidão. Aqui o moreno já é outra ideia, né? Ele é bronzeado. Verso 11, sua cabeça é como ouro puro, os seus cabelos são ondulados, preto como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos riachos, incrustados como joias lavadas em leite. Suas faces são como um jardim de especiarias que espalham sua fragrância. Seus lábios são como lírio perfumado com mirra. Seus braços são como barras redondas de ouro, enfeitadas com berilo. Seu ventre, seu abdômen, é como marfim polido que resplandece com safiras. Suas pernas são como colunas de mármore apoiadas em bases de ouro puro. Seu porte é majestoso, como os do cedro do Líbano. Sua voz é a própria doçura. Olha isso aqui, a sua voz é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, é o meu amado, o meu amigo. Meu Deus, que declaração linda. Agora, capítulo 7, é a vez dele. 7, verso 1. Como são lindos seus pés calçados com sandálias, moça com porte de princesa. As curvas de seus quadris são como joias, trabalho de artífice habilidoso. Seu umbigo tem forma perfeita, olha só,
como taça cheia de vinho, de boa mistura. Sua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Seus 2 seios são como duas crias, como filhotes gêmeos de gazela. Seu pescoço é gracioso, como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes cristalinos de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. Seu nariz é belo como a torre do Líbano, onde se avista Damasco. Sua cabeça é majestosa como o monte Carmelo, e o brilho do seu cabelo irradia nobreza. O rei é prisioneiro de suas tranças. Como você é linda, como você é agradável, meu amor, e cheia de delícias. Meu conselho para você é: semeie coisas boas. Semeie, sirva, presenteie, elogie. A Bíblia fala, meus irmãos, e quem semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia fala, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a gente tem uma resposta branda, a gente desvia o furor. Então deixa eu dizer uma coisa para você: está nas tuas mãos o clima, a atmosfera da sua casa. Tem a história, né? Quem dá com generosidade, ou quem é gentil, né? Gentileza gera gentileza. Então, quanto mais você semear, quanto mais você amar, quanto mais você demonstrar em atitudes, mais isso vai acontecer de volta para você, vai ser exemplo mesmo, porque a minha ação não tem que estar condicionada à reação dela, nem o contrário, a ação dela não vai determinar a minha reação. Decida hoje: eu vou tratar sempre com doçura, eu vou tratar sempre com gentileza. Olha o que ela fala para ele: as suas palavras são a própria doçura. Acorda, você está maltratando, você está desprezando aquilo que Deus disse, que quem acha uma esposa, quem acha um marido diante do Senhor, e que estão ali vivendo diante de um casamento, uma família, a responsabilidade, vive algo misterioso, algo comparado ao mistério de Cristo e a igreja. Então não poupe esforços, semeie, semeie, semeie. E o meu quinto e último conselho é: ame incondicionalmente. Fala comigo, eu quero que você fale comigo. Quinto conselho: ame incondicionalmente. Grava isso no teu coração. É o capítulo 8 agora, eu quero que você veja aí comigo. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Olha os termos que está dizendo aqui. O amor é um selo, ele é forte como a morte, arde como fogo. Não pode, nada pode apagar o amor, nada pode afogá-lo. Esse finalzinho, inclusive, sobre comprar o amor, é muito parecido com 1 Coríntios capítulo 13. Você conhece lá, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, inclusive o amor que não é um amor fabricado por nós mesmos, é um amor que nós recebemos do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 de João capítulo 4. Deus é amor. O C.S. Lewis, no livro dele, 4 Amores, ele fala que quando a gente inverte, aí que é o complicado. Deus é amor. O amor não é Deus. Quando eu amo de mim mesmo, vai faltar.
vai acabar. Eu não sou fonte. Lembra da mulher samaritana lá de João capítulo 4? Você já teve 5 maridos, já tentou ser amada e amar 5 vezes, e não conseguiu. Por quê? Porque você não é fonte de amor. Deus é amor e Ele sabe amar, e todos que amam a Deus sabem amar direito. Grava isso no seu coração. Deus é amor e Ele sabe amar, e quando a gente ama a Deus, a gente ama tudo direito. Esse texto me remete a Efésios 5, eu vou ler esse texto e eu vou encerrar. Me permita mais 5 minutinhos aí para a gente terminar, tá bom? Efésios 5, 21 a 22, e depois o 25, Efésios 5, 21, 22 e 25, diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Verso 22, esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Agora o verso 25, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela. É um grande guarda-chuva, sujeitem-se uns aos outros. E aí debaixo desse guarda-chuva está eu me sujeitando ao meu marido, e o meu marido me amando como Cristo amou a igreja. Na casa não é quem manda, a casa é construída a partir de quem ama. Não é quem manda, é quem ama. Sujeição, se submeter ao outro, poderia ser trocado por ame. Esposas, amem. Maridos, amem. Os dois estão sujeitos a Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O teu amor é reflexo. Mulher samaritana, você vai beber da água que eu vou te dar, uma água viva, que vai jorrar do teu interior, rios de água viva. Vai receber amor, vai ser amado direito, vai ser perdoado. Meus irmãos, a grande questão é que nós não nos sentimos perdoados por Deus, por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. A gente não se sente amado por Deus, por isso que tem dificuldade de amar. A grande realidade, todos nós, é que a gente fecha a fonte a fonte de amor para. Eu não fabrico amor, eu não consigo amar, eu não sou fonte inesgotável. Cântico dos Cânticos é para ser lido e relido pelos casais, principalmente nessa quarentena, mas também durante toda a sua vida. Eu costumo brincar que você deve ler ele na vertical e depois praticá-lo na horizontal, se é que vocês me entendem. O romance, o amor, a relação, tudo isso é lindo, é de Deus. E a minha palavra para você que está em crise, você que na verdade está casado, e você que já foi, que ainda vai casar de novo, ou vai ficar solteiro, você precisa dessa informação. Você que é jovem, que ainda nunca casou, precisa dessa informação. Leia o manual, leia a referência, leia a base, para que você seja orientado, fortalecido e chegue à maturidade emocional para amar as pessoas, amar o seu cônjuge como convém. Cântico dos Cânticos não é uma utopia. Como eu falei, eles passaram por momentos difíceis, entretanto, tudo acaba bem e ambos se reencontram e se reconciliam. Eu e a Fernanda não somos perfeitos, mas há muito amor, muita fé, muita esperança e um toque de bom humor. Várias vezes a gente se estranha e a Bíblia fala que assim como o ferro afia outro ferro, assim um amigo afia o outro, sai faísca. Mas por causa
daquilo que nós já vivemos com Deus, por causa da graça, por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus, por causa do Espírito Santo, a gente é levado a uma reconciliação, a gente se perdoa, faz uma graça, quebra o clima e quebra o gelo, né? E aí a gente consegue continuar, e nós estamos no caminho, né? Amamos do nosso jeito e nos divertimos do nosso jeito. Existem algumas tentações, existem muitas propostas, todos nós somos afetados pelo mundo que está ao nosso redor, mas quando nós temos uma convicção, a gente vive por ela. Digno de honra é o leito, é o casamento sem mácula. Minha oração, meus irmãos, é que eu e você sejamos firmes no amor. A minha oração é que na sua vida o amor seja forte como a morte. A minha oração é que na sua vida o amor arda como fogo, que as muitas águas não possam apagar o seu amor, porque Deus é amor, e Ele sabe amar, e quem ama a Deus, se sente amado por Deus, então também saberá amar as coisas direito. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Se é perfeito amor, é porque existe um amor que não é tão perfeito, ou que precisa ser aperfeiçoado. Então que você hoje decida isso. Ao terminar a celebração, você faça uma oração, você se reconcilia com seu marido, com a sua esposa, e diga: perdão, eu vou me dedicar, eu vou afirmar os meus votos. Você pode até agora mesmo, se você está aí com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, dá um beijinho agora, dá um beijinho de amor, de até exercício daquilo que a gente falou, né? Sobre você demonstrar com o toque, com o carinho, ser carinhoso. Se essa palavra te fez bem, se isso te ajudou, escreve aqui no chat, escreve teu comentário aqui embaixo também, na descrição do vídeo, lá embaixo você pode colocar teu comentário, dizendo: obrigado, Senhor, dizendo do seu compromisso, dizendo aquilo que você sente por sua esposa, aquilo que você sente pelo seu marido, para que de alguma forma tenha uma reação sua, né? Uma manifestação já prática. E se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com as pessoas, compartilhe com os casais. Se você precisa de ajuda, se esse vídeo te aflorou e te fez entender que você precisa dessa rede de apoio, eis-me aqui, eu sou o teu pastor, eu quero te ajudar, quero te orientar, quero te dizer aquilo que Deus tem me ensinado também na caminhada com a minha esposa. Então não deixe de receber essa ajuda, ok? Se você precisar, é só procurar a gente no Instagram, igreja_refúgio, ou no nosso WhatsApp, está aí na descrição do vídeo, é só você procurar. Eu quero orar por você, eu quero que você coloque a mão no seu coração, sinta ele pulsando, sinta ele batendo, e se consagre mais uma vez, dizendo: Senhor, o meu amor, ele é reflexo do teu amor. Senhor, eu quero que você ore isso agora. Senhor, eu renovo a minha aliança contigo e também com o meu cônjuge. Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a ser carinhoso, me ajuda a demonstrar com atos, serviço, presente, tempo de qualidade, palavras de elogio. Me ajuda, Senhor, abre a minha boca para falar mais bem e elogiar e agradar a minha esposa, o meu marido, do que ficar criticando. Peça isso para o Senhor, peça como Davi dizia, né? Coloca um anjo na minha boca para eu não falar besteira. Que a tua casa, o teu casamento seja reflexo do amor de Cristo pela igreja e da igreja para Cristo. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, o nosso noivo, o amado das nossas almas. Eu quero pedir que o Senhor restaure o casamento que está por um fio. Nessa pandemia existem outros vírus rondando as nossas casas.
o vírus da intolerância, o vírus da grosseria, o vírus da falta do perdão, o vírus das memórias do passado. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs, a celebrarem os seus casamentos, como dizem as Escrituras, muito carinho, com palavras, com uma rede de apoio. Tudo que nós conversamos aqui seja uma realidade em cada casa, e assim nós glorifiquemos o Senhor com as nossas famílias, com os nossos casamentos, e as pessoas ao nosso redor tenham o nosso casamento como uma referência. Não sejamos de aparência, mas sejamos meio de verdade, pessoas generosas em amar, gentis, carinhosas, que não poupam esforços em mostrar o amor que sente. Abençoa cada casa, que esses dias em casa, os casamentos sejam renovados, e que todos nós saiamos ainda mais fiéis, ainda mais gentis, amorosos, e que tudo isso, depois que passar, a gente entenda que o Senhor nos trouxe para o lar, nos trouxe para o útero, nos trouxe para dentro de casa, para nos levar de volta ao primeiro amor. Essa é a nossa oração, Paizinho. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a amizade com o Espírito Santo, seja sobre a tua igreja e todo o teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas